Procon cobra na Justiça R$ 1.035.329,44 em multas da Total Acesso, empresa parceira do São Paulo na venda de ingressos para os jogos da equipe. São 3 ações, uma de R$ 775.482,10, outra de R$ 156.590,91 e uma de R$ 103.256,43. Os valores estão atualizados por juros. Todas já transitaram em julgado, ou seja, não há possibilidade de recursos na esfera administrativa. A maior delas foi lavrada em 2020, com trânsito em julgado em março de 2022. Na ação proposta em maio no Fórum de Bebedouro São Paulo, consta que a Total Acesso restringe o direito ao consumidor sobre o prazo de desistência da compra. A empresa contestou a cobrança na Justiça, mas o pedido foi julgado improcedente em abril. A Total Acesso já recorreu. Nas ações de execução das dívidas, a Total Acesso reclama da cobrança dos juros aplicados às multas. Na semana passada, a venda de ingressos para a final da Copa do Brasil, em que o São Paulo enfrentará o Flamengo no Morumbi dia 24, na partida de volta da decisão, já que a ida será dia 17 no Rio, gerou reclamações pelos transtornos que torcedores enfrentaram para tentar comprar entradas. Os bilhetes começaram a ser vendidos na quinta-feira de manhã exclusivamente para membros diamante do programa de sócios torcedores. As entradas se esgotaram horas depois, e muitos torcedores relataram dificuldades em concluir a compra no site da empresa. Há pelo menos uma ação na Justiça de São Paulo relacionada a essa partida. Um advogado cobra quase R$24 mil da empresa e do clube em indenização por não ter conseguido comprar ingressos, apesar de ser membro diamante. A Total Acesso e o Tricolor ainda não foram citados nesse processo. Os dois parceiros já tinham problemas na venda de ingressos para outro jogo de alta demanda no mês passado, o clássico contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, que teve recorde de público tricolor na temporada, com 62 mil pagantes. O Procon, a pedido do GE, realizou levantamento de reclamações relacionadas ao clube e à empresa neste ano. Em agosto, quando torcedores se mobilizaram nas redes sociais para incentivar reclamações, o São Paulo foi alvo de 157 registros. Até o mês anterior, somava 77. A Total Acesso teve registradas 110 reclamações até o mês passado, 49 delas só em agosto. A reportagem não obteve retorno do advogado da Total Acesso. Procurado, São Paulo informou que não irá comentar. Em entrevista recente, Casares falou pela primeira vez sobre a reeleição e se colocou como candidato e defendeu a própria gestão no campo esportivo. Anunciando a intenção de permanecer mais 3 anos no poder, ele comentou o seguinte, abre aspas, sou candidato à reeleição. Vamos disputar sim. Sinto que a gestão esportivamente é bem avaliada porque voltou à autoestima do torcedor. A resposta é o torcedor batendo recordes, fecha aspas. Sob a gestão Casares, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 2021 e 2 vices, Paulistão e Sul-Americana de 2022. No Brasileirão, a equipe terminou no 13º lugar em 2021 e um nono em 2022. O São Paulo terá o desfalque do lateral esquerdo Wellington no confronto desta quarta-feira contra o Internacional, marcado para as 21h30 no horário de Brasília, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Wellington desembarcou no Brasil no início da manhã desta terça e ficou fora da atividade ocorrida no CT da Barra Funda, a última antes da viagem para o compromisso no Rio Grande do Sul. A sessão de trabalho contou com o retorno de Ferrarese. O lateral estava com a seleção brasileira pré-olímpica em Marrocos, país atingido por um terremoto que vitimou mais de 2.000 pessoas. Sem o Wellington, Dorival Júnior deve ter Caio Paulista de volta à posição de titular na lateral. O jovem Patrick também se recuperou de lesão e está disponível para o jogo. O atacante David, recuperado de lesão, não vai para o jogo por um veto no contrato. Ele pertence ao Inter. O time deve ir a campo com Rafael, Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia e Alisson, Luciano ou Wellington Rato, Lucas e Rodrigo Nestor e Caleri. A boa notícia do dia ficou por conta de Nahuel Ferrarese. O venezuelano trabalhou sem limitações com o grupo e está mais perto do retorno aos gramados. Ferrarese se machucou com gravidade em janeiro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.
O defensor então titular do time passou por cirurgia e deve estar à disposição para Dorival Júnior nas próximas semanas. O time deixou o CT no início da tarde rumo a Porto Alegre, local da partida contra o Internacional. O jogo no Sul será o último teste antes da decisão contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. Muitos ainda têm dúvidas sobre a situação envolvendo a compra do meio-campista Juliano Galopo. Casares explicou os detalhes da negociação e não há dívidas por ele. Abre aspas. Nós sempre acreditamos no Galopo. É um garoto que infelizmente se machucou e está se recuperando. Foi com recurso próprio do São Paulo sim, e foi no ano que o balanço deu superávit. No caso do Galopo, tinha sim um movimento para que trouxesse o Galopo e nós descobrimos que o São Paulo podia pagar. Está pago, quitado, e foi com criptomoeda porque a questão da Argentina econômica é difícil, mas mesmo assim ele veio, fecha aspas. Casares ainda revelou que Galopo recebeu uma sondagem do mercado internacional durante o Campeonato Paulista deste ano, mas que a lesão sofrida pelo argentino fez com que as negociações não avançassem. O meio-campista rompeu o ligamento do joelho esquerdo na eliminação do São Paulo para o Água Santa nos pênaltis, no Allianz Parque nas quartas de final do estadual. Abre aspas. Ele foi contratado e, lamentavelmente, no jogo que se contundiu, contra o Água Santa, nós já tínhamos uma sondagem. Nós pagamos 4,3 milhões de dólares, 21,2 milhões de reais, de acordo com o câmbio da época, e já tínhamos uma sondagem de quase 7 milhões, ou seja, 34,7 milhões de reais, fecha aspas. Somos o clube mais popular. Essa é a frase que Júlio Casares já utilizou em mais de uma oportunidade para se referir ao atual São Paulo. E a alcunha passa muito por conta do valor dos ingressos e da presença da torcida no Morumbi, que, segundo o presidente, possui planos para o futuro. O dirigente revelou que, por conta da fase vivida pelo tricolor e a simbiose com o estádio, investidores passaram a procurar o clube, conversas foram iniciadas pensando em mudanças e melhorias no local. Sobre a forma em que o estádio passará por mudanças, Casares revelou que o clube pensa em ideias, mas não há ainda um projeto formado e decidido sobre como poderá ser o novo Morumbi. Nos últimos anos, o modelo de SAF vem se tornando cada vez mais popular no futebol brasileiro, com gigantes como Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro e Vasco adotando o sistema. O São Paulo, porém, não pensa em adotar esse formato de gestão. Pelo menos não é esse o desejo do presidente Júlio Casares. Em entrevista ao programa Roda Viva, o dirigente elogiou o sistema, mas disse que o objetivo de sua gestão é pensar em um outro formato a ser adotado. As palavras deles foram as seguintes, abre aspas. A SAF é uma legislação nova. Eu não demonizo nem a SAF e nem o sistema associativo. Se eu fosse vender o São Paulo em 2021, eu teria que entregar o São Paulo por uma dívida, como alguns fizeram, e tudo bem, cada um cuida da sua vida. Hoje temos um clube que é SAF liderando o campeonato e outros na zona de rebaixamento. Acredito que o São Paulo vai discutir isso, mas com os pilares de reconstrução recuperados. O São Paulo vai pensar num outro sistema sem ser SAF de capitalização de futebol. É o nosso objetivo, fecha aspas.